Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Mais um Shabat se iniciando, Shabat Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Irmãos, a gente vai fazer um estudo aqui de um assunto que a gente já vem falando há um tempo dentro dos estudos do canal A Torá é Santa. Porém, agora a gente vai isolar esse estudo, fazer um estudo exclusivo. A gente vem falando já há um bom tempo que Adão, ele tinha todo o conhecimento da Torá. O Eterno, ele ensinava a Torá para Adão. E Adão, ele passou esse conhecimento. Esse conhecimento chegou até Noé, chegou até os filhos de Adão, obviamente, chegou até Abraão, né? Mas, a princípio, a gente vai ler aqui Gênesis capítulo 3, verso 8, que deixa claro, né, que o Eterno ele conversava com Adão no Jardim do Éden. E ele conversava o quê, irmãos? Com certeza é sobre a Torá. E eu vou mais além. Conversava em hebraico. Mas vamos aqui ao texto. Gênesis capítulo 3, verso 8 diz assim: E ouviram a voz do Eterno, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Eterno, entre as árvores do jardim. E chamou o Eterno a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Então a gente vê aqui claramente que Adão conhecia a voz do Eterno, era uma voz familiar para ele. Se fosse a primeira vez que Adão tivesse ouvido essa voz, ele teria se assustado, né? Então aqui está claro, irmão, que era um costume do Eterno conversar com Adão. Provavelmente, segundo a tradição, era um Shabat, irmão, que isso acontecia. Mas enfim, não quero entrar nesses detalhes, ok? O que a gente tem que entender claramente é que Adão, ele recebeu a Torá. Para Adão ser um homem perfeito, ele precisava ter o conhecimento da Torá. Porque o que nos leva hoje à santificação, irmão, é os mandamentos da Torá. Ok? Nós só podemos chegar a um nível de santidade e de espiritualidade de verdade que agrada o Eterno se a gente procurar cumprir os mandamentos do Eterno. Ok? E a gente vai ver aqui um detalhe bem importante, em Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao 12, depois os irmãos podem ler tudo, mas vamos ler o versículo 2 aqui de Gênesis capítulo 7, versículo 2. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Ou seja, o Eterno está dando ordens aqui para Noé, para ele separar os animais puros e impuros. Como que Noé sabia, irmãos? Sendo que a Torá escrita, né, que vai falar sobre os animais puros e impuros, lá em Levítico capítulo 11, de forma bem clara. Então aqui está claro que Adão ele recebeu a Torá e passou esse conhecimento. Porque a Torá física foi dada só muito tempo depois. E a gente vê aqui Noé recebendo a instrução para separar animais puros e impuros. Quando a gente lê aqui Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, diz aqui, mas do fruto da árvore que está... Desculpa, Gênesis, isso mesmo, Gênesis 4, versículo 3 e 4. Eu que abri errado. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Eterno para Abel e para a sua oferta. Eu não vou falar aqui sobre qual oferta foi melhor aqui. Isso aqui não é o propósito do vídeo. Mas como que Caim e Abel sabia sobre as ofertas?
Porque a gente só vai entender de forma clara as ofertas na Torá escrita. Quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 29, versículo 41, vai falar sobre as ofertas de libação. Levítico é um compêndio teológico sobre ofertas. Levítico 2,12 vai falar sobre a oferta das primícias. Levítico 5,10 vai falar sobre a ofertas dos pecados. Enfim, quando a gente pega a Torá escrita na mão, livro de Levítico principalmente, a gente vai ver ali vários tipos de oferta. E Caim e Abel eles já estavam instruídos sobre ofertas. Como é que pode isso? Adão já tinha recebido a Torá, irmãos. E vamos aqui para Gênesis, esse aqui é o versículo que eu acho mais extraordinário, que comprova Gênesis capítulo 26, verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Tem gente que fala, irmãos, que quer articular, trazer linhas de pensamento contra, né, essa ideia e esse entendimento que Adão recebeu a Torá, dizendo que Abraão ouviu a voz do Senhor quando o Senhor falou, sai da tua terra. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, vamos ler, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, não é só a voz. Se o texto tivesse terminado só aqui, ok, né? A gente poderia interpretar que Abraão, quando ouviu a voz do Senhor, sai da tua terra, da tua parentela, né? E obedeceu, o texto estaria encaixado nessa linha de pensamento. Mas olha só, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então é muita coisa, não foi só a voz, né? Guardou os mandamentos, guardou os preceitos, guardou os estatutos e guardou as minhas leis. Então, irmão, tá aqui o pacote completo. A gente vê aqui claramente que Abraão conhecia os pormenores da Torá. Eu ouso a dizer aqui, isso aqui é um pensamento meu, até a Torá oral está envolvida aqui, irmãos. Detalhes, detalhes. Não tinha como, irmão, ele conhecer detalhes, sendo que a Torá só foi entregue muitos anos depois a Moshe, Rabino Moisés, no monte. Adão conhecia toda a Torá e passou adiante. Ok? Vamos aqui traçar aqui um conhecimento, uma linha teológica que vai agregar mais conhecimento a isso que eu estou falando. A Torá ela foi ensinada a Adão diretamente pelo Eterno. Adão passou o ensinamento para suas gerações, inclusive Lameque. Lameque passou suas gerações, inclusive para Sem. Sem passou para suas gerações, inclusive para Jacó. Jacó passou para seus filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. E estas, ao descerem para o Egito e por lá serem assimiladas pela cultura local, deixaram se perder uma parte do entendimento da Torá. Provavelmente foi a Torá oral, que precisou ser dado novamente no Sinai, agora em pedras, para que não se perdesse mais. Lameque viveu 56 anos na convivência de Adão e 168 anos na convivência de Sete. Noé conviveu 595 anos com seu pai Lameque. Sem conviveu 75 anos com Lameque. Abraão foi abençoado e o Eterno testemunhou que ele foi obediente a uma regulamentação bem definida conforme Gênesis capítulo 26, versículo 5, como a gente acabou de ler aqui. Abraão conviveu 60 anos com Noé e seus 175 anos de idade com Sem, que viveu mais 35 anos depois da morte de Abraão. E Isaac conviveu com Sem 110 anos. Jacó, para a gente finalizar, conviveu 50 anos com Sem. Então aqui, irmãos, a gente vê aqui um estudo simples, porém objetivo, com base bíblica, e vai ser um divisor de águas na vida daqueles que realmente querem profundidade na Torá. Isso aqui, irmãos, é mais do que
um contexto histórico e uma citação de versículos. A partir do momento que Adão, o primeiro homem, ele foi criado e passado para ele todo o entendimento da Torá, irmãos, como que nós não temos que ter esse conhecimento? Como que alguém pode ensinar que a Torá foi abolida? Como que os mandamentos do Eterno, as festas do Eterno podem serem rejeitadas? Quando a gente vai lá para João capítulo 12, a gente vê Yeshua, o Mashiach, celebrando a festa da dedicação. Sabe que festa é a festa da dedicação? A festa de Hanukkah, que está chegando agora, que vai ser ignorada por aqueles que se dizem igreja. E um detalhe dessa festa é que essa festa ela não foi dada pelo Eterno. Olha que interessante. Porém, foi uma festa aprovada pelo Eterno. Aprovada. Porque a ação do Eterno foi presente nela. E a partir, né, do grande livramento, através da família de Macabeus, eles passaram a celebrar. E é só a gente entender, irmão, pensar uma festa que não foi estabelecida pelo próprio Deus, porém aprovada por ele, o nosso Mashiach estava celebrando. Imagina as festas que o Eterno ordenou. Fica aí essa pergunta para vocês estarem meditando. Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe a todos, que o Eterno, irmão, nos abençoe, te abençoe em todas as áreas. Na área física, te dando uma saúde plena para tu e tua família. Na área financeira, te dando aí uma estabilidade e prosperidade financeira. E principalmente na área espiritual para todos nós, fazendo a gente se inclinar, desejar, entender e procurar viver cada vez mais os mandamentos do Eterno. Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a todos. Shabbat shalom.